Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar do Plano Anual de Endividamento, para o qual o Governo prevê este ano, sendo que ele foi revisto e prevê uma redução de 3 mil milhões de kwanzas. Se comparado aos mais de 100 mil milhões de kwanzas aprovados no OGE 2020, aos 6,183,91 mil milhões de kwanzas subscritos na estratégia final a ser implementada. Em termos concretos, o peso da dívida pública em relação ao produto interno bruto cai de 120% em 2020 para 107,5% neste ano. Segundo a previsão de endividamento líquido, estamos a falar de 5,155,50 mil milhões de kwanzas em 2021, que representam amortizações de mais de 1.000 milhões. É este o endividamento que está previsto para este ano. António Stott é o meu convidado. Eu começo por te perguntar por que é que nós, para este plano de endividamento, nós temos um montante de captação de recursos, ou seja, nós sabemos o que é que nós temos de obrigações e onde é que nós vamos captar esses recursos para fazer face aos compromissos, mas não sabemos como e onde é que eles vão ser usados. Boa noite, Gussi. Boa noite, telespectadores e internautas. Na verdade, Gussi, eu gostaria de começar a responder essa tua questão dizendo que tivemos uma semana de muita reflexão. Primeiro porque comemoramos mais um ano da luta de independência nacional e segundo, devido ao incidente que aconteceu na... Luta armada. Luta armada. Início da luta armada, não da independência. A independência é a 11 de novembro. Na luta armada. E segundo, tem um incidente que aconteceu na Lunda Norte, Cafunfo, na qual nós manifestamos a nossa solidariedade às vítimas, quer sejam da Polícia Nacional, quer sejam os manifestantes. E isso influenciou a forma como é que nós vamos ver hoje o direito ao ponto sobre a dívida, o plano anual de endividamento, porque o Ministério das Finanças, através da Unidade de Gestão da Dívida Pública, tem divulgado, já com alguma tempestividade, os dados estatísticos da dívida. E, por outro lado, tem uma visão muito de quem empresta, uma visão de credor. E nós, angolanos, estamos mais preocupados na visão de quem recebe o empréstimo e que vai ter que pagar. Aí, nós conseguimos verificar que os dados disponíveis pelo Ministério das Finanças, não encontramos elementos que nos digam como é que esse dinheiro vai ser aplicado. Nós temos que recorrer ao Orçamento Geral do Estado, temos que recorrer ao site da Imprensa Nacional, à Conta Geral do Estado, que é para ver se encontramos aqui alguma correlação entre o que nós vamos pedir emprestado e como é que vamos aplicar. Fazendo esse exercício, conseguimos identificar uma ou outra coisa e como é que ele será aplicado. Sim, mas não nos dá a amostra global, geral, exatamente. E nem conseguimos ir ao detalhe, não conseguimos ir ao detalhe, porque é fundamental sabermos o detalhe para que cada cidadão, aí onde se encontrar, conseguir fiscalizar a execução desses investimentos que são feitos com recurso à dívida pública. Exatamente. Mas vamos olhar para o que nós trazemos para hoje, exatamente. Olha, Gussi, não podíamos começar a falar da dívida pública sem esse evento, porque eu acho que esse evento cá é um dos maiores erros de política econômica cometida na história recente de Angola. Ou seja, dizes maiores erros. Maior erro. O maior erro. Exatamente. Por quê? Porque em 2014 nós criamos uma lei na qual limitava o endividamento público a 60% do produto interno bruto. Isso que quer dizer em miúdos? Uma vez atingido o nível de 60% de endividamento, qualquer aumento devia se dar pelo aumento da produção. Ou seja, só conseguiríamos aumentar a dívida se aumentássemos a produção. E em 2016, em 29 de fevereiro de 2016, foi eliminado esse limite. Deixou de ser um limite... Ou seja, foi uma lei que teve apenas 2 anos de vida útil. 2 anos de vida útil. E se reparar, a lei era concreta. Diz, não deve exceder. Não deve exceder. E a nova lei que alterou apenas esse artigo diz, deixa-me lá ver, passa a ser uma referência, ou seja, os 60% passa a ser apenas uma referência na qual o endividamento tem que estar abaixo disso. E o que vimos imediatamente a seguir, em 2017, se nós olhamos aqui em azul, temos a previsão de cada ano, e em 2017, aqui em vermelho a execução, a previsão foi de 53, a execução passou logo a 63, logo acima do referencial do ano anterior.
E se olharmos para a data em que foi aprovada a lei, é uma data em que o Orçamento Geral do Estado já foi aprovado, porque o Orçamento Geral do Estado do ano seguinte é aprovado antes, no terceiro trimestre do ano anterior. Ou seja, o que nós estamos a dizer é que o governo, a princípio, os dados, há indícios de que o governo, quando aprova a lei, já sabia que o endividamento público devia ultrapassar os 60%. O que é que motivou esta alteração? Esta alteração, eu gostaria de fazer a mesma questão aos deputados que participaram nessa legislatura, porque não há fundamento nenhum, do ponto de vista econômico, pelo menos eu não consigo perceber quais foram os fundamentos que permitiram alterar de um limite expresso para uma referência teórica, não é? E nós hoje enfrentamos esses desafios porque eliminaram o limite na qual... É que nós vemos que daí para frente, tudo o que tivemos em termos de execução orçamental em relação ao nível de endividamento só subiu. Só subiu, e subiu de forma muito drástica. Se repararmos, em 2017 tínhamos 63%, em 2018 passámos, aqui estamos a falar da execução, não da previsão, porque a previsão houve um ligeiro aumento, mas a execução foram aumentos significativos. Em 2019 passámos para 93 e em 2020 passamos para 129. Há uma previsão do governo em reduzir para 100, mas nós acreditamos que não por causa do peso da dívida expressa em dólares, ou seja, expressa em divisas, quer dizer, a dívida externa é 100% e a dívida interna é 55%, e há uma previsão de aumento da taxa de câmbio de 29%, então nós acreditamos que estará em torno de 120% do produto interno bruto. Ok. Há uma questão que é colocada de forma recorrente, que é em relação à sustentabilidade deste endividamento. A sustentabilidade, nós devemos olhar a sustentabilidade em duas perspectivas. Para quem concede crédito, e eu acho que esta visão que tem sido partilhada, a dívida é sustentável. Para o FMI, para os bancos chineses, para o governo chinês, para a Banca Nacional, a dívida é sustentável. Mas se nos perguntamos isso a nós, as famílias e as empresas angolanas, não é sustentável porque nós estamos a pagar com o aumento dos impostos. Ou seja, se a dívida absorve 52% do orçamento e os 48% são destinados para as outras despesas e retiramos aqui o custo com o pessoal, o que nós temos que é para o Estado poder financiar a sua operação e investimentos públicos é quase ínfimo. Então, do ponto de vista... país que vem vivendo de recessões. De recessões, né? atrás de recessão. Exatamente. E isto, do ponto de vista das famílias e das empresas, não é sustentável. Do ponto de vista de credores, é sustentável. Agora, temos Por quê? Porque é que quem nos empresta acredita que vale a pena emprestar? Nós, no slide seguinte, vamos ver que os juros da dívida têm aumentado sistematicamente. E eles emprestam, naturalmente, nós ainda produzimos petróleo, tem garantia que vai ser reembolsado, há uma dívida que ainda está indexada aos carregamentos de petróleo, ou seja, ainda há garantia de nós conseguir pagar, independentemente do impacto social que isso tem. E isso tem sido garantido de que forma, Cussi? Nós, aqui o racional para a sustentabilidade da dívida pública é aumentar o PIB, aumentar a produção de bens e serviços e reduzir a dívida. Aqui não há segredo, ou aumentamos a produção ou reduzimos a dívida. Então, o que é que nós temos assistido ao longo dos anos? Em que a produção tem reduzido, contrariamente ao que era expectável, e a dívida tem aumentado. Ou seja, por isso é que nós estamos a olhar que saímos de 93 em 2019 para 129 em 2020. Quando tu falas aqui em produção que reduz, não estamos apenas a olhar, e eu acho que era importante fazer referência a isso, não estamos a olhar para a produção agrícola, né? Porque nós ouvimos da parte do Ministério da Economia, e muito por força do Prodesi, ouvir-se falar do aumento da produção interna como um fator determinante para a redução das importações. Ou seja, esta produção que tu te referes não se cinge à produção agrícola. Não. Esta é a produção de bens e serviços no geral, de tudo. Quer a petrolífera, quer a extração de minas e de rochas, quer a agricultura, a silvicultura, a pesca, é a produção de bens e serviços no geral em Angola e é nominal. E nós vimos que tem reduzido. Mas o que é que acontece? É que
Para garantir isto e a sistematização dos documentos do governo, o que tem acontecido desde 2018 é que o governo omite a taxa de câmbio de referência desses instrumentos. Omite? Omite, deliberadamente omite. Por quê? Porque se nós tivermos a taxa de câmbio de referência, por exemplo, orçamental, desde 2018 não há taxa de câmbio de referência orçamental, não há a percentagem do PIB, da dívida pública sobre o PIB em dólares, e não há a dívida pública em dólares no Orçamento Geral do Estado. Isso foi eliminado deliberadamente porque, com esses elementos, qualquer cidadão conseguia chegar à conclusão que Angola, em 2016, entrou num ciclo de recessão e num ciclo vicioso de endividamento público. Isso só se consegue, essa sistemática nos documentos do governo, através da manipulação, uma taxa de câmbio artificial, que na previsão dá a sensação de que vamos reduzir o endividamento, mas daqui na prática vimos que é totalmente ao contrário. Queríamos aumentar, mas reduzimos. Se olharmos em 2021, o governo prevê exatamente a mesma coisa, prevê que vamos aumentar o nível de atividade em 10 bilhões e 105 mil milhões de kwanzas e vamos aumentar aqui a dívida na ordem de 992 milhões de kwanzas, sobretudo aqui a dívida externa. Isto faz com que haverá uma redução de 29 pontos percentuais na dívida pública sobre o produto interno bruto. Ou seja, a taxa de câmbio vai desvalorizar-se cerca de 166 kwanzas por Estás dólar. a querer dizer que quando nós ouvimos dizer que, por exemplo, o valor do orçamento para este ano, que está estimado em mais de 14 ou 16 bilhões de kwanzas, há um aumento do valor em kwanzas, mas depois, feita a conversão em dólares, há aqui uma redução. Há uma redução. Por quê? Porque para permitir aqui o equilíbrio, na verdade é encontrar um rácio entre dívida pública e o produto interno bruto que aparece bem na fotografia. E isso só tem sido feito devido à manipulação da taxa de câmbio. Ok. Vamos passar para o slide a seguir, que tu nos dizes que o Estado tem estado a contrair dívida para pagar dívida. Não é bom? Não, é isso que tu queres dizer? Depende, né? A questão da dívida é muito relativa. Depende do que nós vamos fazer com a dívida. Mas o que tem acontecido no nosso caso não é bom. E se nós verificarmos é que nós em 2019 conseguimos amortizar 3 bilhões e 900 milhões de kwanzas e contratualizamos nova dívida na ordem de 3 bilhões e 926 milhões de kwanzas. Estamos a falar aqui um acréscimo da dívida na ordem de 26 mil milhões de kwanzas. Ora, aqui estamos apenas a falar da amortização e não do juro, ou seja, pagar o capital que nos foi dado. Em 2020, até parece-nos bem, em 2020 conseguimos pagar cerca de 6 bilhões e 988 milhões de kwanzas e conseguimos captar nova dívida na ordem de 6 bilhões e 721 milhões de kwanzas. Prevê-se aqui, em 2021, a amortização na ordem de 5 bilhões e 156 milhões de kwanzas, mas ainda vamos contratualizar 6 bilhões e 182 milhões de kwanzas. Estamos a falar aqui um aumento de endividamento líquido na ordem de 1 bilhão e 108 mil milhões de kwanzas. Isso vimos como? Vimos a partir daqui, estamos a falar com endividamento líquido, ou seja, vai se contrair mais dívida este ano na ordem de 1 bilhão e 28 mil milhões de kwanzas. A dívida interna vai reduzir e a dívida externa vai aumentar. Isto não é bom. Era preferível aumentar a dívida interna e reduzir a dívida externa. Por quê? Porque a dívida externa está indexada à variação da taxa de câmbio. Ou seja, se o Kwanza desvalorizar mais, a nossa dívida externa vai aumentar. E, segundo lugar, a dívida externa retira recursos da nossa economia, porque nós, quando pagamos os bancos chineses, quando pagamos os bancos lá fora, o dinheiro sai da nossa economia. E quando nós pagamos o BAE, quando nós pagamos um empresário local através do pagamento de títulos ou da amortização, o dinheiro fica em Angola e pode voltar a girar no circuito econômico nacional. Ou seja, a dívida interna nacional era preferível aumentarmos aqui a dívida interna do que a dívida externa face à exposição às alterações cambiais. Esta dívida interna o dinheiro para pagar a dívida interna vai ser, qual vai ser a fonte de financiamento? A dívida interna vai ser por emissão de títulos. Já começou, e vamos ver num dos penúltimos slides, acho eu, que já foram dados espaço legislativo para a emissão de bilhetes de tesouro, emissão de obrigações de tesouro. Ou seja, estamos a dizer aqui que o Estado vai novamente recorrer à banca comercial para pagar a dívida. Vai roubar espaço aos empresários. Ou seja, o Estado vai estar a concorrer com o empresariado local para a captação de recursos, de financiamento
Até que ponto é que isto não é uma situação que concorre para um problema que nós estamos a ter neste momento com relação ao crédito que se exige que os bancos concedam à economia? Na verdade, aqui a competição do governo não é muito na captação de recursos, porque vimos que os bancos têm até recursos. É na questão do risco. Ou seja, conceder crédito ao Estado é uma pessoa de boa fé. É do governo ou dos bancos? Esse problema é do governo ou dos bancos? É um problema da sociedade, né? Do sistema como um todo. Por quê? Porque o banco prefere conceder crédito ao Estado porque é mais seguro do que conceder crédito ao Estado ou ao CUS porque não temos garantias reais. Isso vai nos remeter aí aos direitos de propriedade, ou seja, não é no volume de crédito disponível, mas sim nas garantias reais. É só olharmos pelo volume de crédito mal parado no nosso sistema financeiro. Ou seja, o Estado não compete em si pela captação de recursos propriamente, mas é porque o Estado é muito mais seguro e é menos complicado controlar o Estado do que controlar um empresário em si. Estás a dizer o que é que justifica-se a postura dos bancos em retrair, em ser cauteloso na concessão de crédito à economia? Sim, porque os bancos são instituições financeiras que visam lucro. Os bancos não são ONG nem são instituições do Estado. É que neste momento há um problema entre o regulador e a banca comercial. Relativamente a essa questão da concessão do crédito. Apesar do aviso 10, que permite que os bancos concedam parte dos seus... dos seus ativos tem que ser concedido, acho que é 2% dos ativos tem que ser concedido em crédito. Mas os bancos têm que lidar quer com as taxas de juros e a certeza de que o valor emprestado vai retornar. E quando não tem essa certeza, os bancos preferem levar a multa do que investir ou dar crédito de qualquer forma. Exatamente. Vamos mudar de slide, vamos olhar para como a dívida tem estado a crescer nos últimos anos. Na verdade, se repararmos, a dívida quer interna, quer externa, tem aumentado. Em 2019, ela aumentou de 32 para 41 bilhões 119 mil milhões de dólares. Estamos a ver aqui que a dívida externa aumenta mais do que a dívida interna e a dívida externa, que em laranja, aumenta mais por causa da questão cambial. Se nós transformarmos essa dívida em dólares, vamos ver que ela tem uma tendência até de crescer. Mas, por causa da questão cambial e do aumento em si, que não tem sido muito significante, a dívida externa tem aumentado significativamente. E verificamos que em 2021, a dívida externa vai aumentar ainda mais face à dívida interna. A dívida interna, como vimos no slide anterior, vai reduzir cerca de 700 mil milhões de kwanzas e tem sido esse o comportamento da evolução do estoque da dívida. Que estoque da dívida? Estamos a falar da dívida governamental a 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021. E para analisarmos aqui como é que isso evolui em termos de dimensão, se repararmos em 2019, nós tínhamos uma dívida, de estoque da dívida, 32 bilhões e tínhamos um produto interno bruto de 34 bilhões. Ora, isso era um rácio de 93% do produto interno bruto. Houve uma redução na ordem de 8%, de 34 para 31 bilhões do nível de produto interno bruto, que é o nível de produção de bens e serviços, e houve um aumento de 26% da dívida. Ora, conseguimos sair de 93, que era o rácio entre esses dois números, para 129, que é o rácio entre 41 versus 31%. Eu não tenho como deixar escapar, António Sota, até porque precisamos clarificar para os nossos telespectadores o que é que nós estamos a falar de estoque da dívida e estoque versus PIB nominal. Era importante nós clarificarmos estes dois aspectos. O estoque da dívida, como eu disse, é a dívida de Angola, governamental, não é? A dívida do governo. Sem as empresas públicas. Exatamente. A dívida do governo sem as empresas públicas, nomeadamente a Sonangol e a TAG, que tem 4 bilhões de kwanzas, 4 mil milhões de kwanzas. Exato. E temos essa dívida a 31 de dezembro de cada ano. Quando nós falamos que a dívida é de 32 bilhões de kwanzas, estamos a falar que a 31 de dezembro de 2019, a dívida do governo, quer para entidades externas, quer para as entidades internas, ou residente fiscal interno ou externo, é de 32 bilhões. E quando falamos do PIB nominal,
estamos a falar do produto interno bruto a preços de mercado. Ou seja, estamos a falar da produção de bens e serviços ao preço de mercado. E o que tem justificado, o que está a justificar aqui a redução, por exemplo, do estoque da dívida, tem a ver com uma previsão do aumento do produto interno bruto na ordem de 32% em 2021. Certo. Há uma questão que é também fundamental, que é o nível de endividamento a que o Estado tem estado a incorrer nos últimos tempos, que é a taxa que tem sido aplicada, ela não tem sido excessivamente alta? Na verdade é que quanto mais endividado está um Estado, mais caro os investidores pedem para poder conceder crédito. E um dos rácios tem a ver com o nível de endividamento. Estamos a dizer, quando o Estado tem a dívida do Estado é 93% da sua atividade econômica, os investidores vão exigir uma taxa. Quando a dívida é 200%, vão exigir outra. Ou seja, depende muito das condições do mercado. E os investidores olham muito também para a questão do desempenho da indústria petrolífera. Quer dizer que os investidores olham para a nossa economia e veem sinais de fragilidade e cobram. E daí que aumentam a taxa nos novos contratos de financiamento. Mas isso é particularmente em relação à dívida externa? Sim, a dívida externa. É mais a dívida externa. Ok. E falando da dívida externa, e aqui vamos olhar para os custos, né? Quando falamos do serviço da dívida, nós estamos a falar do capital que temos que reembolsar, o dinheiro que pedimos e temos que pagar, mas também associado aos juros. E nós aqui temos, o gráfico mostra que quer a dívida interna, que estamos aqui em azul, quer os juros da dívida interna, quer a dívida externa, quer os juros da dívida externa, todos eles crescem. E se repararmos, os juros, quer da dívida interna, quer da dívida externa, crescem cada vez mais. Isso reflete aqui a questão que o curso colocou. Se repararmos, o juro da dívida interna era de 500 mil milhões de kwanza, passou para 700, passou para 900, e este ano será 1 bilhão 133 mil milhões de kwanzas. Ora, aqui estamos a contrair dívida, pagar dívida. Isso não vai complicar ainda mais a nossa situação? Não, complica porque não conseguimos sair esse é o tal ciclo vicioso da dívida pública. É que nós começamos a contrair dívida para pagar dívida em condições mais penosas. Uma coisa é eu contraio uma dívida com um juro de 10% para pagar uma dívida de juro de 20%. Aí até estou a ser inteligente, não é? Mas quando eu contraio uma dívida com juro de 20% para pagar uma dívida de juro de 10%, eu estou a me tornar cada vez mais endividado. E quem ganha com isto tudo só são os bancos, só são os credores. Por isso é que nós assistimos que o nível da atividade econômica em Angola tem reduzido, mas os bancos continuam a ter lucros fabulosos. Por quê? Porque investem na dívida pública e também as transações cambiais. Okay. O que nós trazemos aqui é que, se repararmos o custo da dívida, que estamos a falar, o custo da dívida, em 2018 foi de 4 bilhões, em 2019 subiu para 5, em 2020 para 9 e em 2021 prevê 7 bilhões 942 mil milhões de kwanzas. Ok. Nós vamos fazer agora uma breve pausa, nós vamos retornar daqui a pouco, que é um curto intervalo para voltarmos a essa questão do nível de endividamento, do plano anual de endividamento 2021. Eu conto consigo depois deste intervalo para acompanhar esta minha conversa com o economista António Stott. Até já. Uma vez mais, boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto, referente ao dia 6 de fevereiro de 2021. Estamos a falar do plano anual de endividamento. O meu convidado é o António Stott, ele é economista. E por que este tema é importante? Vale a pena referenciar isso. Nós estamos a falar de um conjunto de necessidades que o Estado vai ter que honrar durante este ano, mais que daquilo que são as suas fontes diretas de arrecadação de receitas. O Estado não consegue dar conta destes compromissos, daí que ele tenha que recorrer ao endividamento, tenha que ver formas de cobrir estes mesmos compromissos. Daí que ele desenhe uma fórmula, um conjunto de soluções, estrutura uma série de soluções para fazer face a estas mesmas necessidades. É isso que nós estamos a falar aqui
hoje, sendo certo que o Orçamento Geral do Estado para este ano prevê despesas e receitas que rondam os 14 bilhões de kwanzas e mais de 50% do orçamento vai para pagar a dívida que o Estado tem com os seus credores. Já lhe disse, o meu convidado é o António Stott. Nós vamos agora falar do custo económico que tem este endividamento do Estado. Ok. O custo económico, acho que vamos falar no slide seguinte. Aqui está, não é exatamente este. Mas podíamos... eu vou pedir ao Xisto para que nos dê o slide anterior, que é exatamente o slide que nos mostra o custo económico da dívida governamental, que prevê, de acordo com a estruturação que nos foi feita aqui pelo economista António Stott, prevê a relação entre aquilo que é o serviço da dívida e a estrutura da dívida, do serviço de dívida para 2021. E este slide que temos neste momento no ar. De facto, o custo econômico da dívida governamental, nós economistas gostamos de chamar custo de oportunidade, né? Mas isso, o que é que isso quer dizer? Cerca de... Custo de oportunidade é uma vantagem. Não, na maioria dos casos é uma vantagem que se quer aproveitar. Aproveitar, sim. O que eu deixo de fazer ao tomar uma decisão. Ou seja, o que é que nós deixamos de fazer ao pagar a dívida? Esta é a questão que nós queremos trazer. Mas para medirmos isso, primeiro vamos uma medida financeira, ou o que for, foi 54% em 2019. Ou seja, as despesas do serviço da dívida, pagar a dívida e os juros, foi de 54 em 2019, 56 em 2020 e prevê-se 52 em 2021. Há uma oscilação, mas é sempre superior a 50%. Ao valor Daí que eu digo que a nossa dívida, orçamento, do ponto de vista de quem empresta, do ponto de vista das famílias e das empresas angolanas, não é sustentável, porque 50% do que o Estado tem que pagar a dívida. O Estado não conseguiu, por exemplo, o Estado de Angola não conseguiu criar um pacote robusto no momento da pandemia de Covid-19 para apoiar as empresas e as famílias, porque não tinha recursos, os recursos eram destinados para o pagamento da dívida. E eu tenho dito que aqui trouxemos 4 setores: a saúde, a educação, a segurança, a agricultura, a pesca, a silvicultura e a caça. Esses 4 setores juntos, eles têm menos dotação orçamental do que 50% do serviço da dívida. Quer em 2020, que é em azul, e quer em 2019, que é em laranja ou em amarelo. Ou seja, juntando esses 4 setores, a sua despesa, a sua dotação orçamental é inferior à metade do serviço da dívida. O que é que isso está a nos dizer? Está a nos dizer que o serviço da dívida, o custo de oportunidade do serviço da dívida, pode ser visto como vidas humanas. Quando alguém vai para o hospital, ou não temos uma ambulância para tirar um paciente do hospital, para levar para o outro, porque não há recursos para fazer a manutenção da ambulância ou para prover mais uma ambulância, então esta vida que se morre por causa desse serviço é um custo de oportunidade porque estamos a pagar a dívida. Como é que se contorna isso? É fazer a gestão da dívida, é tentar reduzir a dívida ao máximo, tentar reduzir as despesas supérfluas, de tal modo que conseguimos aqui um equilíbrio entre a dívida pública e as outras despesas orçamentais. Viemos já para a marcha da dívida pública. O que nós estamos aqui a dizer que desde 11 e 18 de janeiro, o titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República, despoletou os mecanismos legais para a contratação da dívida. E aqui conseguimos, fazendo aquele exercício que é olhar para o plano anual de endividamento, olhar para o Orçamento Geral do Estado e olhar para a imprensa nacional, conseguimos identificar de uma forma muito genérica onde é que vão ser aplicados esses recursos. Estamos a dizer que 355 bilhões... 355 mil milhões serão aplicados na antecipação de receitas. O que é que isso quer dizer? O governo precisa de realizar despesas, mas as receitas não entram no mesmo momento. Nesse gap, o governo vai emitir dívida de tal modo que consiga pagar as despesas mesmo sem as receitas terem tido entrar. Depois, temos 222 mil milhões que é para despesas de financiamento de capital. Aqui também permite ajudar a responder àquela questão do custo. Nós temos que olhar que despesas de capitais são necessárias, de tal modo que não será preferível amortizar antecipadamente a dívida do que fazer novos investimentos. Depois, esta aqui é uma questão tremenda, que isto em média tem sido 200 e
mil milhões de kwanzas para a capitalização do setor empresarial público. Aqui, o titular do Poder Executivo, quando lemos o decreto, não diz concretamente quais são as empresas, quais são os segmentos que vão beneficiar desses 200 mil milhões. Mas, num dos parágrafos, acho que no terceiro artigo, diz que é para garantir o rastro de solvabilidade exigido pela banca. Naturalmente, ficou entre linhas que a maior parte deste dinheiro vai ser para capitalizar os bancos públicos, nomeadamente o BPC. Não diz, mas depois chegaremos lá no final do dia, que será para capitalizar mais uma vez o BPC. E o BPC tem consumido centenas de milhares de kwanza do Orçamento Geral do Estado. Aqui a questão é repensar se vale a pena continuar a injetar dinheiro ao BPC ou deixar cair o banco de outras formas mais inteligentes. E depois temos pagamentos de atrasados. Aqui 235 milhões de pagamentos de atrasados demonstra aqui a eficiência da execução orçamental. Por quê? Se temos atrasados é porque fizemos contratação fora do sistema SIGIF, que é o Sistema de Gestão Integrada do Estado, ou contratação que não estavam previstas, ou então não estamos a conseguir pagar atempadamente os nossos fornecedores. Então, o Estado tem 235 milhões de pagamentos atrasados, mas isso vem desde 2012 a 2019. Gostaríamos de saber qual é a percentagem dos atrasados de 2019 para medirmos aqui a eficiência da execução do Orçamento Geral do Estado. Depois, temos 407 mil milhões para investimento, o Programa de Investimento Público, e temos 743 mil milhões para o Orçamento Geral do Estado de 2020. No total, temos os tais 2 bilhões 163 mil milhões de kwanzas de dívida interna a ser emitida. Certo, eu tenho que pedir desculpas aos nossos telespectadores pelo erro que cometemos em relação à grafia do termo bilhões, portanto não é bilhões com H, mas sim com I. Aproveitamos para pedir desculpa aos nossos telespectadores. Mas tenho que dizer aqui, António Xote, que apesar de haver este resumo jurídico, legal, da forma como parte destes compromissos do Estado vai ser cumprido, vai ser executado durante este ano, nós não temos uma percepção exata, não temos essa visibilidade de como e onde este dinheiro vai ser usado, que é uma questão fundamental para que se perceba como é que este dinheiro vai ser canalizado. Até porque há uma questão antiga que é levantada sobre a necessidade ou não de se fazer uma auditoria à dívida pública. Isto é um tema que provavelmente vai render um novo direto ao ponto, e porque estamos em apuros de tempo, eu vou pedir ao Xisto para que nos dê o último slide em que tu fazes um resumo de como é que esta questão do endividamento pode ser minimizada. Só para partilhar aqui com os telespectadores, todos nós conseguimos sim controlar pelo menos parte do endividamento. Se olharmos para o site da imprensa nacional, há autorizações do titular do Poder Executivo para a contratação, sobretudo da dívida externa, e lá vem claramente qual é o projeto que vai beneficiar da dívida. Então, olhar para o projeto, podemos fiscalizar desta forma. É uma alternativa, na ausência de qualquer outra coisa, isso serve. O próprio plano também pode ser consultado a partir do site do Ministério das Finanças. Pronto, o plano anual de endividamento está disponível, só que não tem o detalhe, né? Não tem sim, detalhe. Mas tal como ele foi concebido, está lá e pode ser consultado por qualquer pessoa. Pronto, vamos lá. Aqui nós trazemos 4 medidas, as 4 medidas de cima estão relacionadas ao produto interno bruto, ou seja, aquelas medidas que podem fomentar o aumento da produção, e embaixo temos 4 medidas que podem permitir a redução da dívida. Aqui falamos da estimulação da acumulação de capital. Nós eliminamos a acumulação primitiva de capital porque era não moral, antiética e até ilegal, mas não substituímos por uma acumulação primitiva de capital propriamente dita, porque uma acumulação de capital, não primitiva, porque a acumulação de capital permite aumentar a produção, fazer investimentos e gerar emprego. E a prova disso é que nós, quando olhamos para o programa de privatização, a execução do programa de privatização do Estado, e olhamos para as empresas que estão a concorrer para gerir os ativos que o Estado recuperou, nós não vimos grandes grupos empresariais angolanos. Mas quando olhamos para a posição internacional líquida da Angola, vimos que os angolanos têm o seu dinheiro guardado lá fora em moeda e depósitos. E o resto temos chama-se crédito comercial, que não tem a ver com isso. Estamos a dizer que os angolanos têm dinheiro e o seu dinheiro está lá fora, no banco, em depósito e em crédito, nem estão aplicados em títulos.
E demonstra que se eles não vêm investir no plano de privatização e não querem ficar com os ativos, naturalmente não está-se a fomentar aqui a acumulação primitiva de capital, que é fundamental para a criação de novos postos de trabalho, de novas empresas, gerar riqueza. Não confiam na nossa economia? Acho que não confiam nas nossas instituições, né? Nas nossas instituições por um todo, porque a economia em si precisa de alguns requisitos institucionais que é para funcionar. Mas é engraçado que essa posição, de acordo com as tuas palavras, é engraçado essa posição dos angolanos, porque os estrangeiros olham para o nosso país e são vários os argumentos em relação a isso, dizem que o país é virgem e há um mar, há um oceano de oportunidades. Mas entre os discursos e os dados, já aqui é um mundo. Porque, se nós repararmos, o investimento direto estrangeiro em Angola tem reduzido. E tem reduzido... Por quê? Por causa do ambiente de negócio em si. Né? Porque, se nós repararmos, nós estamos a substituir investimento direto estrangeiro, que é sobretudo na indústria petrolífera. Eles estão a recuperar mais do que estão a investir. E houve, no trimestre passado, um ligeiro aumento, não conseguimos saber de quê, do investimento não petrolífero. E quando olhamos para esta balança, vimos que estamos a substituir o investimento direto estrangeiro, que cria emprego, traz tecnologia, traz know-how, por empréstimo do Estado. O Estado é o maior, absorve a maior parte dos empréstimos internacionais, não é investimento direto estrangeiro. Daí demonstra a não confiança na nossa economia. Apesar do discurso dizer que é virgem, mas os dados dizem que não estão a investir, pelo menos de forma direta. Exatamente. E depois, reconhecimento da riqueza fundiária. É fundamental reconhecer a riqueza fundiária, porque eu disse ao curso anteriormente aos telespectadores que o Estado compete com os particulares na captação de recursos, não na captação de recursos, mas no risco. Se o Ministério da Justiça reconhecer a riqueza fundiária de forma célere, qualquer um de nós, com um imóvel, consegue ir ao banco pedir um crédito e dar como garantia real a sua casa, o seu terreno, o que for. Então é fundamental o reconhecimento da riqueza fundiária para que as pessoas consigam obter créditos e consigam fazer negócio. Por outro lado, promover assistência técnica profissional aos empreendedores. Vimos que tem sido uma reclamação constante da banca que os projetos de investimento muitas vezes são mal elaborados ou não são elaborados. É fundamental acompanharmos aqui os empreendedores de tal modo a conseguir lidar com a banca e as demais instituições. Depois, devemos reduzir aqui as autorizações ministeriais. Aqui a relação... Falar da burocracia. Burocracia, porque aqui existe a história do ovo e da galinha. Eu vou ao banco pedir um crédito e o banco diz, olha, precisas de um número que ainda é a PIEX. E eu vou à PIEX pedir o número, olha, precisa de fazer prova de capacidade financeira. A capacidade financeira quem te dá é o banco. Okay? A questão é o ovo e a galinha. E para sair nesse ciclo? Nesse ciclo, olha, para mim, se considero o número, preciso da prova de financiamento. E para mim, se considero o financiamento, preciso do número de investidor. Então, são questões assim tão caricatas que acontecem na nossa atividade, na nossa conjuntura económica que desestimula os investidores. Vamos prosseguir porque estamos mesmo com apuros de tempo. Aqui, na questão da dívida, não consigo ler isto. Né? Eliminar a emissão de dívida para capitalização de empresas públicas claro, com dificuldades. Nós, por ano, gastamos cerca de 200 mil milhões de dólares só para capitalizar empresas públicas. Isso tem que acabar. É preferível pagarmos, amortizar a dívida antecipadamente do que continuar a investir no BPC e empresas públicas falidas como a TECU, dentre outros. Exatamente. Temos muito para falar sobre este tema. O tempo, lamentavelmente, não nos permite mais. Eu vou agradecer pela tua disponibilidade, obrigado, António Stott. Uma vez mais, tem sido um prazer estar contigo, mas ficou assim, os esclarecimentos e a forma como o Estado vai ter que se desdobrar para poder cumprir então com este compromisso, que não é pequeno, é bom que se diga, com relação ao nível de endividamento que tem para 2021. Está assim terminado mais uma edição do Direto ao Ponto. Nós voltamos na próxima semana. Foi um prazer tê-lo aí deste lado.